Olá a todas e a todos, boa tarde e bem-vindos e bem-vindas a este webinar a propósito do lançamento do documentário do SOS acerca dos seus 30 anos. E antes de mais agradecer a disponibilidade da Paula Cardoso, que aceitou prontamente para moderar este painel, o Carlos Pereira também, que aceitou juntar-se a esta conversa, o Neuza Pedro, que fez parte das pessoas que foram entrevistadas no documentário, o Dércio Freire e o Edi Pipocas, que fizeram esse documentário com o Bruno Cabral. Eu não vim aqui para falar sobre mais nada, a não ser agradecer a vossa presença, explicar brevemente a razão pela qual o SOS decidiu fazer este documentário nos seus 30 anos. Entendemos que nós devemos alargar os horizontes da luta antirracista e tentar traduzir a nossa forma de intervir de uma forma interseccional sobre a questão racial, trazer as vozes que pudermos trazer, e são tantas, felizmente, que esperamos que sejam mais ainda nos próximos tempos, que têm vindo a lutar, a mobilizar-se, a propor, porque o combate contra o racismo não é um combate só de refutação, é um combate de proposta. Nós queremos propor alternativas, queremos propor soluções, e há muita gente que está neste caminho, nesta senda, e eu só me resta a mim agradecer a disponibilidade de tanta gente que se juntou, e infelizmente é um documentário, não podemos repercutir todas as vozes, e são tantas que não verão neste documentário, mas eu acho que é uma amostra suficientemente eloquente da importância das vozes que foram surgindo e do trabalho que essas pessoas têm vindo a fazer. Por isso, também quero aproveitar esta oportunidade para agradecer a essas pessoas e agradecer a presença das pessoas que vão hoje discutir convosco. Cada uma delas é um pilar da luta contra o racismo no país. Não dispensam apresentações, mas isso não é o meu papel, é o papel da Paula Cardoso, a quem eu passo de seguida a palavra. Boa tarde a todos. Grata, Mamadou, por esta introdução. Grata também pelo convite ao SOS Racismo, e os meus parabéns por estes 30 anos que me fazem recuar a tempos que parecem estar distantes quando olhamos para o calendário. 30 anos, meu Deus, já passou tanto tempo, e depois olhamos para a realidade que vivemos enquanto população racializada, enquanto pessoas racializadas, e infelizmente os avanços que esperaríamos ainda não estão a acontecer, e também por isso é tão importante este documentário, Os Olhares sobre o Racismo, que estreia hoje às 21 horas na plataforma YouTube do SOS, justamente porque não foi possível nesta situação de pandemia estrearmos de outra forma, sendo que a estreia que estava prevista seria bastante simbólica, porque seria no padrão dos descobrimentos, ou melhor, dos encobrimentos, acho que é a melhor palavra, mas não quero de maneira nenhuma estar aqui a alongar-me nestas introduções, queria apenas dar as boas-vindas também aos nossos oradores, a Neuza Pedro, do coletivo Levantados do Chão, bem-vinda Neuza, o Décio Ferreira, bem-vindo Décio, que estiveste na produção deste documentário, juntamente com o Bruno Cabral e com o Edi Pipocas, da Bantu Man. E, finalmente, estendo as boas-vindas ao Carlos Pereira, o nosso homem do riso, não é? Que nos vai por aqui a gargalhar sobre este tema tão dramático nas nossas realidades, infelizmente. E, Carlos, tu acabas por ter, assim, de vez em quando, umas saídas airosas sobre o assunto, não é? E espero que consigas partilhar connosco algumas, para levarmos este assunto com maior leveza, ou com alguma leveza. Opa, eu confesso, só para terminar, eu confesso que vi o documentário e mexeu comigo a ponto de eu ainda hoje, eu vi ontem, e ainda hoje estou naquele registro de digestão, porque embora sejam realidades que nós vivemos diariamente e há demasiado tempo, é muito forte vê-las em 30 minutos de audiovisual. Isso mexeu comigo, impactou-me, e espero que também impacte todos os espectadores, mas no sentido da mudança, não é? De nós nos mobilizarmos para
para fazer então aqui um movimento de transformação. Mas antes de estar aqui com grandes apresentações, e nem vou entrar em spoilers, nem nada que se pareça, eu pedi apenas aqui a produção que nos mostrasse então o teaser deste olhar sobre o racismo que vai estrear às 21 horas no YouTube do SOS Racismo. Em vez de nós dizermos que as pessoas podem ser quem são, nós dizemos que elas têm que mudar quem são para se poderem integrar. A luta antirracista não era necessária se não houvesse algo para exigir daquilo que nos foi roubado e que nos é roubado constantemente. A luta antirracista é necessária porque nós temos voz e exigimos ter voz nos lugares de poder. Porque nos acham que somos indesejados e que não somos capazes, somos selvagens, não é? Portanto, vimos aqui um bocado daquilo que são estes olhares sobre o racismo, sendo que eu na minha introdução acabei por não fazer menção a Guiomar Sousa, que também estava previsto ocupar aqui um lugar de fala. A Guiomar faz parte da Ribalta Ambição, Associação para a Igualdade de Género das Comunidades Ciganas, mas teve um imprevisto na sua vida, um imprevisto privado, e então acabou por não conseguir estar presente, mas a sua voz está presente neste documentário e nós tivemos até a oportunidade de ouvir um bocado agora. Eu começaria também, antes de passarmos ao painel dos que estão aqui visíveis e que estão neste webinar em tempo real, gostaria de passar então o testemunho do Bruno Cabral, que fez parte da realização deste documentário, porque o Bruno não pôde estar aqui presente, mas é uma voz que também importa ouvir. Portanto, passemos primeiro ao Bruno, antes então de distribuirmos aqui jogo entre o painel que está em live. Estamos sem som com o Bruno. O Bruno já está a ser silenciado. Embora nós estejamos um bocado habituados a esta realidade, nunca é simpático. Portanto, vamos lá ver. Vamos lá ver o que é que acontece. Joana, será que conseguimos fazer essa ligação? Enquanto esperamos resolver, vamos começar por ti, Décio. Também fazes parte da produção, também participaste desse processo. E gostava que partilhasses connosco então, porque antes de entrarmos aqui em live, estavas a dizer que já conhecias a Neusa, que estiveste muitas horas a ouvi-la. Este deve ter sido um processo também um bocado doloroso, imagino eu, para um homem negro, ouvir estes testemunhos, horas e horas e horas a fio, é reviver uma série de coisas. Foi isso que tu sentiste? Bem, ao editar, na verdade, o que eu pude extrair foi mais conhecimento que outra coisa. Eu literalmente, enquanto ouvia as entrevistas, eu aprendi imensas coisas. Havia coisas nas quais eu nunca tinha pensado. Mesmo a forma de pensar também dos entrevistados foi muito interessante. Houve também literalmente frases que eu roubei, né, que eu hoje em dia uso, e porque é engraçado que... Queres dar um exemplo, sem grandes spoilers, alguma coisa que tenha mesmo marcado de uma forma decisiva? Tu dizes, isto para mim foi transformador, há um antes e depois disto. Aliás, isso não é spoiler porque está no teaser, mas a frase do Chulage, em que ele diz que o sangue dos meus irmãos não é trendy, não é? Porque por causa hoje em dia
independentemente do que acontece, nós queremos correr para as redes sociais para divulgar aquela informação e queremos nos mostrar indignados e isso tudo, mas na verdade é um pouco para gerarmos conversa, nem não pensamos profundamente naquilo que acontece. E esse ponto dele é muito interessante, porque nós o fazemos por uma questão de viralização, não porque realmente sentamos para refletir sobre o assunto. Essa frase para mim foi, eu até hoje ouço e fico com um arrepiozinho. Só para ter aqui o apontamento da tua história, Décio, para nós sabermos de que lugar é que tu falas. Tu trabalhas com a Bantuman, tu nasceste em Portugal, como é que é a tua história? Eu nasci em Angola, cresci metade da minha vida cá em Portugal e na Alemanha. A Bantuman são grandes amigos meus, eu não trabalho dentro da Bantuman, mas temos uma relação de amizade e até um certo ponto, diria, familiar. E eu vim cá para Portugal estudar, formei-me e continuei cá. E agora, pronto, a trabalhar como realizador e editor. Uhum. Eu estava apenas a pedir esta contextualização para perceber na tua história quando é que o contacto com o racismo se expressou, ou seja, quando é que isso começou a ser uma realidade? Eu comecei a me inteirar mais sobre o assunto aos meus 20 anos, ou seja, sensivelmente há 5 anos e tal. Uhum. Atrás. O que aconteceu nessa altura? Na verdade, eu comecei a me apaixonar por documentários e debates. Eu era literalmente viciado. Eu levantava com documentários, lavava a louça com documentários e debates, dormia com documentários e debates. E à medida que ia ouvindo mais, eu queria saber cada vez mais. Comecei a me conectar a algumas pessoas que já, principalmente pessoas do Brasil, que faziam parte do movimento e etc. E comecei a me inteirar mais sobre o assunto. Muito especificamente, cá em Portugal, eu por acaso nunca tive muito contacto com pessoas ligadas à luta. Eu acho que... Estamos aqui a iniciar-nos então, mas acabas por trazer acabas por trazer uma dimensão que é muito relevante, não é? Que é esta questão de todos nós estamos aqui a confrontar-nos com realidades sobre as quais nunca tínhamos conversado, e este espaço de diálogo é muito importante, por isso é que eu também acho que este olhar sobre o racismo acaba por ocupar aqui um espaço que era necessário. Aliás, o lançamento do documentário estava incluído na programação do DOC Lisboa, Cinema de Urgência, e é de facto urgente falarmos sobre isto. E antes de passarmos para o EDI, porque enquanto parceiro desta iniciativa do SOS, o EDI poderá falar um bocado também do caminho da Bantuman, que a Bantuman tem feito neste percurso, porque não começou por ter este cunho, não é? E que acaba por refletir também a própria experiência do EDI. Se for possível, Joana, então agora ouvirmos o Bruno, o testemunho do Bruno Cabral, que também participa aqui na produção, na realização deste documentário, seria excelente. Há pouco tentamos visualizar essas declarações, mas não estavam sem som. Talvez agora seja possível. Bem-vindo, Edi. Nem te dei as boas-vindas. Estou aqui, infelizmente não ao vivo como era suposto, mas segue aqui um pequeno contributo para a reflexão aqui nesta apresentação do filme dos 30 anos do SOS Racismo, no qual tive muito gosto em participar, juntamente com o Dércio Ferreira e o Edi Pipocas. Foi uma ótima experiência de ir ao encontro dos rostos das pessoas que lutam nos vários movimentos que apareceram nos últimos anos em Portugal contra o racismo. Porque realmente mudou muita coisa nos últimos anos, e é isso que eu queria aqui pensar um bocadinho convosco. Porque eu lembro nos anos 90 a questão do racismo ser essencialmente uma questão levantava, que era vista como uma questão mais particular do foro individual, que eram umas atitudes racistas que existiam e que tinham que ser denunciadas. E, por outro lado, havia também os movimentos grupos de extrema-direita
que essas sim, organizadamente, perseguiam e assassinaram pessoas. Mas essencialmente nos anos 90 não se via o racismo como agora o entendemos e o evidenciamos, e esses ativistas todos o evidenciam, que é um racismo muito mais enraizado na nossa sociedade desde há muito mais tempo, que é um legado que vem do tempo colonial e antes até, em que isso se estrutura na nossa sociedade por uma coisa que também dificilmente reconhecemos, que é o privilégio branco. O privilégio branco é uma coisa que não se questiona porque faz parte de haver uma relação de poder entre quem estrutura a sociedade, quem cria as narrativas sobre ela, e as pessoas que são marginalizadas ou que vivem, que sempre foram vistas como e apresentadas e não incluídas ao mesmo nível, como depois poderão ver que vários ativistas o descrevem muito melhor do que eu. E, portanto, esse racismo estrutural que é presente em todas as camadas da sociedade, nos tribunais, nas escolas, na academia, nos média, na arte, é aqui mais dissecado. E isso é que mudou. Uma das principais mudanças é essa percepção cada vez maior do que o racismo não é um fenómeno pontual, individual ou de pequenos grupos que fomentam o ódio e o racismo. Aliás, porque hoje também, por outro lado, o racismo também já não tem pudores. A extrema-direita e as ideologias mais racistas já falam abertamente e encontram plataformas de amplificação das suas vozes nos mídias, nas redes sociais. Por isso é que se tornou ainda mais importante hoje dar voz a esse ativismo. Estamos claramente aqui com uns problemas técnicos. Aliás, eu estava aqui a ouvir de auriculares porque não estava nada perceptível. Estão-me a ouvir a mim, pelo menos? Ou eu estou sem som? Ok, então se eu estou com som, vamos continuar. Infelizmente, não conseguimos receber aqui o vídeo do Bruno nas melhores condições, mas das partes que eu consegui ouvir, o Bruno estava aqui a trazer este conceito do racismo estrutural, que só mais recentemente é que começamos então a discuti-lo também, porque só mais recentemente é que começamos a tentar dialogar de uma forma mais consistente sobre estas temáticas, embora o movimento dos ativistas, este movimento dos ativismos, já venha de trás, não é? Por isso é que estamos a comemorar estes 30 anos do SOS. Partindo aqui Pois há aqui pessoas que estão a comentar, que estão a ouvir tudo. Eu, infelizmente, não ouvi quase nada, e também temos aqui algumas pessoas que estavam a apontar o mesmo. Mas pegando aqui nesta questão dos movimentos destes 30 anos do SOS, e partindo para este documentário, que era também sobre isso que o Bruno estava a falar, Eddie, eu passo para ti, justamente porque tu és um dos cofundadores da Bantuman, magazine de cultura lusófona, cultura urbana lusófona, e a própria trajetória da Bantuman acaba por ser um reflexo da tua própria construção identitária, creio eu, porque a Bantuman começa com uma identidade, entretanto vai transitando e agora tem muito mais este cunho também de ativismo antirracista. Identificas-te com isso, com esta descrição? Faz sentido o que eu acabei de dizer? Claro que sim, Paula. Desde já agradeço, antes de tudo, ao Mamadou e à SOS Racismo, que fizeram o convite para me juntar ao Bruno, que já é um realizador experiente, e eu
não podia vir sozinho, vim com o Dércio, que é provavelmente o próximo manda-chuva do cinema na lusofonia. A Bantuman, nesses 5 anos, fez uma transição do que o mundo é. Há 5 anos atrás, nós nos questionávamos entre o que é homem e o que era mulher, e os cis, e toda essa panóplia toda do ser humano. O que acontece nos dias de hoje é a evolução que a Bantuman teve desde o início até hoje. Quando, há 5 anos atrás, não existia magazines negros que focassem numa cultura e na vaidade do homem negro. Então, essa aparentava ser o foco. Em 6 meses, nós questionávamos o que é ser homem. Então, não fazia sentido nós termos um site focado na cultura urbana do homem negro quando somos todos, homem, mulher, os trans, os X, somos todos um povo negro à procura da sua voz. E essa evolução que a Bantuman teve é o que é hoje a cultura urbana da lusofonia com foco no homem negro. Ou seja, com foco em aqueles que produzem a cultura e com foco naqueles que alimentam o que é urbano, desde a música, a dança, a arte. Acho que toda essa base que hoje o mundo consome veio lá da Terra-mãe. E sem medo de falar, não é? Que é uma coisa que nós temos de ir exercitando imenso, esta questão do falar, de colocar a nossa voz, que durante tanto tempo esteve calada, não é? Porque é diferente estar calada e ser silenciada, são 2 coisas diferentes. Eu identifico muitas vezes como tendo estado calada, também porque não tinha fortalecimento identitário que me permitisse dizer fosse o que fosse. Então há incómodos que nós vamos sentindo, e eu imagino que também tenha acontecido contigo, sentes incómodos, o teu processo profissional também, mas e depois também não tens ferramentas para te posicionar. Então o trabalho que o ativismo faz, o trabalho que o SOS faz e outras instituições, outras associações antirracistas, acaba por ser muito importante nesta construção de novas narrativas, não é? E é isso também que a Bantuman faz. Nós, entretanto, perdemos aqui a ligação à Neuza, que eu gostaria também de ouvir a Neuza sobre a sua partilha também em relação a todo este movimento que reivindica, reclama a igualdade, é disso que se trata. Olá, Neuza, de volta. Estava exatamente a fazer aqui um apanhado, ou pelo menos um elogio daquela que é. Sim. Agora sim, agora eu estava a ter um problema aqui com... Acho que estamos mesmo com umas dificuldades de ligação, porque eu queria passar para ti esta parte da conversa. Estava aqui a elogiar a importância, ou a destacar a importância dos ativismos, nosso próprio processo de construção, nós, pessoas negras aqui em Portugal, dessa descoberta e de descobrir, não só a descoberta no sentido de nos percebermos negros e africanos, mas também esta possibilidade de falarmos do nosso lugar de fala, não é? De podermos dizer aquilo que entendemos sem aquele medo lá de trás, que acho que todos nós, pelo menos da minha geração, ouvíamos muito dos nossos pais: não falo sobre isso, não cries muitas ondas, está quieta, fiquei no teu canto. Esta foi a tua experiência também? Como é que tu apareces no Levantados do Chão? Bom, primeiramente gostaria de agradecer à SOS Racismo pelo convite, tanto como para estar aqui a apresentar o documentário, tanto como para participar do documentário, não é? É um momento muito importante, não só para os 30 anos da SOS Racismo, mas também para jovens como eu, não é? Eu tenho 21 anos, estou há 12 anos em Portugal e não conheço outra realidade.
E eu, aliás, eu e outros jovens e crianças negras que crescem em Portugal, que crescem com o sistema educacional que há em Portugal, que, aliás, que é e que perpetua racismo. Nenhum de nós, aliás, nenhum jovem negro, nenhuma criança negra se esquece do primeiro dia que foi chamada de macaco. Essa é das coisas que eu tenho mais presentes em mim. Eu cheguei a Portugal com 9 anos e ingressei logo num colégio e eu lembro-me que era a única criança negra da escola, não é? E eu lembro-me, e é paralisante a primeira vez que nos chamam de macaco. É uma coisa que até hoje eu tenho isso presente em mim e eu acredito que outros jovens e crianças negras têm esse momento presente em si. É uma realidade que todos nós partilhamos e é por isso que eu acho que momentos como este, não é? Momentos como este são necessários. É necessário nós estarmos aqui neste espaço a olharmos para outras figuras da luta antirracista e olharmos para outras pessoas que estão dentro do movimento antirracista e perceber que não estamos sozinhos, que é a primeira coisa que eu, quando eu me envolvi na luta, não é? Foi das primeiras coisas que, o primeiro alívio, assim que se dá, é o de percebermos que não estamos sozinhos. Pronto, nós somos jovens e crianças negras, estamos nas escolas, estamos em espaços de sociabilidade onde o racismo impera e não temos como nos defender, não é? Não temos como nos proteger, não temos como aprender que nós não somos macaco. Nós não temos como ser humanizados nesses espaços, não nos percebemos como seres passíveis de... Ainda hoje estava a assistir, Paula, o Men Talks e houve ali um momento em que me identifiquei muito com as falas e um dos principais momentos é a afetividade, não é? A afetividade das pessoas negras. E isso é uma das coisas que o racismo nos nega, é a afetividade. E eu senti isso enquanto criança e jovem, não é? E estes momentos de participar num documentário onde nós temos lugar para ampliar vozes negras e ampliar a convivência de jovens e crianças negras em Portugal e não só também da comunidade cigana, que eu também vi algumas pessoas, e eu acho que é imperativo, não devia parar-se, aliás, não se deve parar por aqui, vamos comemorar 30, 31 anos, 40, vamos comemorar todos os anos que forem precisos e necessários, e sempre com esta perspectiva de que não estamos sozinhos e que a luta é necessária. E agradecer também ao pessoal que esteve cá nas gravações, e eu sei que o Décio teve umas certas dificuldades em editar as minhas partes, mas lá está, foi um momento tão importante para mim, e eu, aliás, senti a responsabilidade de estar num documentário desses, e a responsabilidade, ela sente-se, porque não é só a minha voz, não é? É a voz de muitas crianças e jovens negras em Portugal, e eu acho que o documentário transparece isso. Eu não consigo falar de coisas bonitas sem dar spoiler. O documentário está muito bonito e pronto, é isso. Se eu puder dizer alguma coisa sobre o documentário, é que ele é necessário, amplia vozes de pessoas racializadas em Portugal, e estamos aqui, se for preciso, fazer mais documentários como este. Esperemos que não seja, né? Esperemos que não seja preciso. Em todo o caso, Carlos, falta-te ouvir, porque não participaste neste processo diretamente, portanto não és uma pessoa da produção, não deste a tua voz para as gravações, não sei se foste contactado e a tua agenda não permitia, não sei se terá sido o caso, mas gostava também de te ouvir sobre a tua experiência como o único comediante negro, não é? Conforme... Tu já te apresentaste em Portugal, calma. Antes de mais, obrigado pelo convite e dizer que é um prazer para mim estar aqui com muito gosto. Quando me ligaram, não hesitei em aceitar. Já vi o documentário e está muito bonito, está muito apelativo e acho que alguém aqui disse isto, é necessário e está muito pertinente. Portanto, gostei muito do que vi, mas eu queria só dizer isto. Aliás, eu fiquei muito feliz com este documentário, porque há uns anos
tive a ideia de fazer aliás, foi assim que eu conheci o Mamadou. Tive a ideia de fazer muito naquela coisa do miúdo negro que quer fazer coisas e que tem coisas para dizer, e juntamente com o meu primo, nós juntámos e chamámos um outro amigo nosso, que é o Luís, e partimos para isto. Só que, ou seja, eu hoje penso, ainda bem que não, porque, entretanto, tivemos alguns problemas técnicos, não fizemos. Mas eu penso, ainda bem, porque veio o Eddie e o Décio e o Boni fizeram isto e bem, porque aquilo ia ser só uma coisa ia ser uma coisa dos miúdos, pronto, um trabalho de escola, não é? Os miúdos que tentaram fazer coisas, e seria sempre na mesma, acho eu, bom, mas o ponto de partida ser este é melhor do que o ponto de partida ter sido o nosso, porque a partir de agora, eu quando voltar a esta ideia, já sei como fazer, portanto, tenho que vos dizer obrigado por me mostrarem como é que eu posso fazer isto bem. Pronto, sobre o documentário é isto, e convido as pessoas a verem quando for para o ar às 21, convido toda a gente a ver, porque acho que é mesmo importante e porque está na hora de se debater sobre as coisas e sobre este assunto em particular, e ter isto como ponto de partida é importante. Não sei qual é que é a outra questão que me lançaste. Eu estava-te aqui a provocar sobre o facto de seres o único comediante negro em Portugal, não é? Quer dizer, isso é... Eu acho que neste momento já não sou, mas o facto de eu, durante algum tempo, ter sido, diz mais sobre o país do que sobre mim, não é? Não há de dizer muito sobre mim, mas sobre o país e sobre a sociedade há de dizer muita coisa. E o que é que diz sobre o país? O que é que diz sobre o país? Diz muita coisa. Uma delas é que há realmente... Este é um discurso que eu venho repetindo ao longo do tempo, mas que, pronto, é o que é. Uma delas diz que há áreas que... Dizem-nos que há áreas que são para nós e outras que não são para nós, e se calhar na cabeça de alguns a comédia não é uma dessas áreas que seja para nós, ou então que nós temos uma forma muito própria de fazer comédia, né? É muito corporal. Diz? É Sim. Muito corporal. Sim. Portanto, isto é uma das coisas que diz. E depois, se tu vires a maior parte dos comediantes que existem, pronto, e são as evidências. São homens brancos, classe média e classe média alta. Porque realmente fazer comédia é um privilégio. Tu tens tempo para pensar em coisas, é um privilégio, não é? Porque a comédia vem muito disto, não é? Vem de observar e de pensar. E se calhar, como não se permite às outras pessoas terem esse tempo, não é? Tipo, ter trabalhos dignos ou coisas, ou ocupações dignas que depois lhes permitam, ou ter salários dignos que lhes permitam depois comprar algum tempo para dedicar a outro tipo de coisas. Então acaba sempre por ir para os mesmos, que são os mesmos que têm esse privilégio e que têm essa possibilidade. Eu, pronto, tenho essa sorte de poder ter esse privilégio e poder fazer isto. Mas olha, lá está, demorei imenso tempo a acabar o curso, portanto não é tão privilégio assim, porque eu tive que abdicar numa parte do curso para poder ficar em casa a pensar em ser comediante. Mas é isso, ou seja, é isso. É esta ideia que há de divisão, né? Coisas tão simples como esta coisa de ser comediante, de ser artista. Uma coisa, por exemplo, a partir de ser músico, como é uma coisa que depende só de ti, não é? Tu podes comprar um microfone, se calhar o Eddie está mais capacitado para falar sobre isto do que eu, mas compras um microfone e vês uns vídeos e seguires por ti mesmo, a partida pode dar mais, não é? Mas pode dar. Quando depende de ti e dos outros, que os outros te aceitem e que te recebam, não é? E que te recebam bem, e não como sendo, olha, temos aqui um tipo que é único, às tantas é fixe, tem-lo no cartaz, vamos, e depois tu cresces e avanças sem perceber. Se tu estás a entrar nos sítios por ti e por seres bom, ou porque é um bocado este patrão do homem, da pessoa que tem esta coisa do tipo, às tantas, vai sendo, é benéfico para todos, ganha ele porque precisa, ganhamos nós porque ficamos bem e ganha o público porque vê um Mostramos que não somos racistas, não é? Olha, está aqui um, pois é. Exato, portanto, é sempre uma coisa bastante positiva para quem decide, porque ganha também, não é? Na sua lógica, ganha toda a gente. Portanto, sim. Tu trouxeste um elemento que eu acho que é fundamental aqui para a conversa, que é essa questão do privilégio, não é? Ter o privilégio de fazer coisas e de refletir sobre estas questões. Sim. Que também foi um privilégio que eu não tive até chegar a Angola.
E quando eu chego a Angola é que tive finalmente tempo para parar, porque a realidade que eu tinha em Portugal era de muita struggle, não é? A pessoa está sempre ali, trabalha, e o sistema está mesmo programado para nos colocar assim, não é? Sim. Para nós continuarmos nesta rodinha do rato, sempre, e não podemos parar para refletir sobre o porquê que eu estou na rodinha do rato. Sim. Eddie, tu ouviste ou li-te recentemente a propósito disso, de ter chegado a essa posição em que assumes o medo de passar fome, salvo seja, não é? Que é esta questão a partir do momento em que nós vemos uma realidade que é de tal forma necessário alterar, nós fazemos aquilo que for necessário, nomeadamente prescindirmos desse conforto de trabalhar por conta de outrem numa realidade na qual já não nos revemos. Foi isso que aconteceu também. É isso que acontece. Eu acho que estou perante a pessoas, a jovens que felizmente nasceram em África, e acho que nós que viemos de fora para Portugal temos uma perspectiva e uma liberdade maior de arriscar, porque os nativos, os negros que nasceram em Portugal, estão mais presos na aceitação, estão mais presos em tudo aquilo que encontraram. E nós conseguimos ter mais liberdade, primeiro, para experimentar. Quando viemos dos nossos países de origem, é um bocadinho pior, e então, ao chegar aqui, esse melhor nos permite estar a 2 passos à frente. Só que assumir eu vou passar fome para dar certo, é o que as pessoas de classe média baixa não fazem. E quando tu assumes isso, também estava gordo há 5 anos atrás, a fazer as coisas, deu para fazer uma dieta e estou um bocadinho mais bonito e as coisas estão a acontecer. Sim, mas depois aqui nesta questão do privilégio, eu também quero ouvir, obviamente quero depois também que a conversa circule, mas eu paro aqui um bocado porque é uma crítica que eu faço e que outras pessoas também que estão mais ativamente a tentar combater esses estereótipos também fazem, tem que ver com o não posicionamento dos negros privilegiados com medo de perder o espaço que aparentemente está sempre ali numa posição de enorme fragilidade. Portanto, exatamente por existir essa dependência do poder branco, não é? Porque quando nós falamos de racismo estamos a falar do poder, não é? De relações do poder. E infelizmente o desvio das conversas parte muito dessa falta de consciência do até que ponto é que este sistema estruturalmente racista em que nós estamos, em que nós vivemos, é de facto uma herança da escravatura, do colonialismo, etc. Eddie, o que é que tu tens a dizer em relação a isto? Esta questão, se tu concordas com isto, de que falta um maior posicionamento dos nossos privilegiados? Eu tenho um bocadinho de dúvida, de quem são essas pessoas. A maioria dessas pessoas que numa das manifestações, a Constituição da TVI bateu muito nisso, em que os negros que têm fala não conseguem falar. Aí a maioria desses negros são pessoas que o pão que eles ganham vem de um mundo caucasiano. Eles não fazem o pão. Ou dependem, os músicos, por exemplo, dependem de uma label que é gerida por brancos. Os artistas dependem do senhor das galerias, brancos, que vendem. E muitas vezes o cancelamento e aquela palmadinha nas costas de tu és diferente, tu és bom, estás a ver? Bloqueia a mente. E então, quando eu consigo apanhar um santomense de quase 2 metros que é posto num lugar e transforma-se no meu herói porque fala, muitas mais pessoas conseguem ter essa coragem. É mesmo uma questão de esse documentário da Nelsa, do Dércio, de quando o Mamadou nos chamar para irmos à frente, estarmos todos dispostos, que acredito que está a haver a mudança. As pessoas estão a falar. Os mais corajosos estão à frente, tem aquelas pessoas que não existe nada, mas
já estão a perceber aos poucos, e os que estão à espera da aceitação, a vida vai-lhes trazer para esse posicionamento onde que já estamos hoje. E, sim. Privilégio. Sim, eu acho que a é liberdade de facto mental. privilégio. Sim, e eu concordo com isso que está dizendo, cada um está no seu processo, não é? E não é fácil, porque todos nós crescemos com esta programação e é difícil passar de um ponto para o outro. Neuza, eu estava a ouvir-te falar há pouco sobre a questão do trabalho com as crianças, que é algo que me impacta em particular, porque eu acho que é aí que está, de facto, o maior potencial de transformação e de destruição também, não é? Porque a partir do momento em que tu cresces, conforme estavas a relatar, aquela experiência de ser chamada disto, ser chamada daquilo, macaca, preta, vai para a tua terra, tudo isso, não é? Que acompanhamento, nesse trabalho que tu fazes, quais é que são as situações que mais te chocam, por um lado, ou seja, porque há aquelas coisas que nós dizemos, eu já vivi tanta coisa e tal, só que depois há aqueles momentos em que, meu Deus, isto ainda acontece desta forma, e quais é que são as respostas, não é? Porque eu também interessa muito perceber isso, porque isto continua a acontecer. E o que é que mecanismos é que existem para acompanhar estas crianças? Paula, há aqui uma situação muito, muito engraçada que eu gostaria de partilhar. Eu, quando cheguei cá a Portugal, fui logo para o 5º ano, não é? E tive um professor que nas aulas de cidadania, eu acho, não sei se é cidadania, já não me lembro, educação cívica, houve uma vez que esse professor levou a turma com a autorização da escola, não é? Levou-nos, foi gravar um vídeo, fizemos uns cartazes antirracistas, ou seja, o meu professor lá para aí em 2009, 2010 já estava na vanguarda da luta antirracista e produziu um vídeo connosco. Mas claramente que eu tenho a noção que é uma iniciativa que partiu do próprio professor, não é? Porque entendeu a sua responsabilidade enquanto um docente para levar essa iniciativa para uma turma com uma aluna que é única e que é negra, aliás, que é negra, única negra na turma e na escola. Em outros anos meus de escolaridade, eu tive outros professores meus que se preocupavam com esta questão, de facto. Houve uma professora minha, quando eu cheguei ao secundário, ela apercebeu-se, aliás, dos outros alunos que nos corredores chamavam preta, volta para a tua terra, puxavam as tranças, pregavam rasteiras nos meios do corredor, coisas mesmo desumanas. E estes professores estão nos mesmos corredores que nós, os professores vêm, as pessoas estão nas mesmas salas de aula que nós, sabem. Ou seja, não é desconhecimento das situações que os alunos passam nas escolas, não é uma situação que seja isolada ou que é esporádica e que não é uma coisa que se deva ter atenção. Há professores atentos e que sabem. Agora, há um problema aqui, e é aí que nós dizemos que o sistema educacional é racista e o sistema, aliás, as instituições todas são racistas, porque elas apercebem-se das desigualdades e apercebem-se das dificuldades que estes alunos têm e não há uma tentativa de combater isto. Um professor que tem a iniciativa de fazer um vídeo com uma turma para a conscientização ou ter uma conversa dentro da aula, só esse professor não chega. E professores precisam ter a formação para falar sobre estas questões dentro das salas de aula. Se há um problema, se nós nos deparamos com um problema, não é, que se repete, é nossa responsabilidade enquanto um sistema que é a favor da justiça social, é o nosso dever enquanto sistema dar ferramentas não só a professores, mas aos próprios alunos de combater o racismo nas escolas. Nós não devemos andar desamparados nas escolas. Nós merecemos ter aproveitamento escolar e o racismo afeta o nosso aproveitamento escolar e o nosso sucesso académico, não é? É responsabilidade, e aqui já fui muito mal interpretada e, aliás, todos os antirracistas que tentam ocupar espaço de debate são muitas vezes mal interpretados, propositadamente, não é? Fui muito mal interpretada quando uma vez decidi dizer que
tendo em conta a pandemia e a situação que tem estado a acontecer, aliás, com as dificuldades económicas a redobrarem-se, houve um comentário que eu fiz que foi, a escola apercebeu-se que há alunos, da sua maioria, negros, africanos, e afrodescendentes que com a pandemia pioraram a sua condição de estudante, não é? Podiam ter pelo menos aliviado a questão da propina e também dos exames de recurso. E é por isso que eu disse que a escola é uma instituição racista, porque não prevê estas desigualdades quando as vê. Isso é perverso. É perverso nós ver desigualdades a acontecer em nossa cara, não é? E não atuarmos perante elas. Quando vemos toda uma população racializada que as suas condições económicas, as suas condições materiais pioram quando uma situação desta acontece e não há responsabilização. Quando as escolas são cientes de que há desigualdades entre os alunos e as escolas não pensam combatê-las. Isto é que a mim me dá assim, um bocado de raiva e é por isso que às vezes falo assim muito. Mas, eu acho que é legítimo, a nossa raiva é legítima e, honestamente, não nos peçam calma e é isso que esse documentário também quer dizer, é que temos vozes, estamos com raiva e está aí a nossa raiva nesse documentário. Ouçam-na e é isso. Grata, Neuza. Aliás, eu estava aqui a viajar contigo para o universo escolar e a rever-me nessa questão, porque tu estavas a falar que tendes a ser mal interpretado e eu acho que há uma intenção deliberada de deturpar aquilo que é dito, não é tanto... É deliberado, não é? Porque és uma voz incómoda, não é? Todas as vozes negras que se têm tentado fazer ouvir são vozes incómodas. Portanto, nos tempos em que não falávamos e tínhamos a máscara de fãs é que era boa, não é? Segundo algumas mentes que andam por aí. E a questão da escola, claro, é fundamental, é pilar em toda esta discussão. A questão dos manuais, não é? Porque até podemos formar os professores, mas se os manuais continuam a reproduzir aquela narrativa romântica da história, romântica, enviesada, enfim, mentirosa, também não conseguiremos produzir mudança. Décio, tu estudaste cá também. Isto foram realidades, porque a Neuza estava ali a colocar aquela questão do próprio destino, não é? O próprio destino a nível académico, as possibilidades que existem, e há uma série de indicadores sobre o facto de se querer empurrar os alunos negros para as vias profissionalizantes, justamente porque não se reconhece ao negro essa intelectualidade, não é? Portanto, nós estamos aqui para o trabalho de braços. Tu sentiste isto no teu percurso? Como é que foi essa tua experiência aqui na escola? Estás sem som, tens de ligar o... Eu pessoalmente não senti, porque eu comecei a fazer apenas a universidade cá. O que eu fiz, na verdade, especificamente em relação a isso, foi ler bastante, li bastante a Cristina Roldão e o Pedro Seabra, né? E Pedro Varela, sim. Sim, Pedro Varela, e eu acabei por reconhecer naquilo que eu lia o que eu, na verdade, já conseguia ver o que estava ao meu redor. Eu, pessoalmente, não sentia, mas quando eu me mudei, por exemplo, para Portugal, eu comecei a perceber muito isso, mesmo dentro da minha família. Depois comecei a reconhecer também o mesmo caso disso, mas eu, pessoalmente, nunca passei propriamente por isso. Então, eu não acho que tenho propriamente muito que dizer em relação a esse assunto, mas se me permitires, eu queria apenas pegar na mesma pergunta que fizeste ao Eddie, não é? Sobre as pessoas que têm voz não virem a público e falarem sobre as injustiças que o nosso povo sofre. Assim, eu talvez seja uma das pessoas que pensa de forma um pouco diferente em relação a esse assunto. Por quê? Porque, pronto, durante um tempo eu acreditava que sim, que as pessoas, os formadores de opinião tinham a obrigação de darem a cara e falarem sobre esses assuntos, porque eles, melhor do que ninguém, conseguiriam influenciar o número vasto de pessoas. Hoje em dia eu já não penso tanto
dessa forma, ou se calhar já não penso dessa forma. Por quê? Porque eu também comecei a perceber que quando muitos formadores de opinião, e quando eu falo formadores de opinião, estou a falar também de artistas, principalmente porque hoje em dia, como o mundo gira muito em torno do entretenimento, os nossos artistas, para uma boa parte dos jovens, são os heróis. E depois há aquela ideia de que um artista, só por ser um artista e por ser uma figura reconhecida, uma figura pública, tem o conhecimento, que não é verdade. Uma boa parte dos formadores de opinião são leigos no assunto e, na verdade, quando vêm falar sobre o assunto, acabam por causar mais danos do que propriamente resolverem a situação. Eu acredito que deve falar quem está numa boa posição para falar, e isso a nível de conhecimento. Eu, muito pessoalmente, já não falo tanto sobre o assunto, tento entrar, eu tento abordar o assunto dentro daquilo que eu sou bom, que é a fazer projetos como o documentário, por exemplo, não é? Ao invés de falar e depois correr o risco de cometer um erro, porque durante um tempo eu falava muito sobre essa questão, depois eu deixei de investigar muito sobre o assunto também e passei a me dedicar só a cinema, e então comecei a perder a genica, né? E nessa fase passei a ouvir muito mais. E eu acho que as pessoas, todos nós, a luta antirracista passa muito também por ouvirmos aqueles que têm a experiência de falarem sobre o assunto de forma a defendermos da melhor forma. Porque, vou dar um exemplo muito prático. Eu tenho... houve uma vez, eu estava num debate com uma amiga e um amigo dela. O amigo dela não percebia tanto sobre a questão, mas estávamos a conversar com um grupo de jovens brancos. E ele depois usa uma definição de racismo que é basicamente, hoje em dia, já é mais uma questão de reproduzir esse discurso, porque é o que se ouve muito, que é o negro não pode ser racista porque não tem um poder institucional para oprimir os brancos, etc. Ok, é verdade, só que ele não sabia sustentar essa afirmação. O que aconteceu? Os outros jovens depois contra-argumentaram bem, e ele não sabia explicar porquê. Uma das coisas que eles disseram foi, mas espera aí, então em África? Os políticos em África, o presidente em África, em alguns países africanos, África subsaariana principalmente, eles são negros. Então, como é que o negro lá não tem um poder para oprimir, e etc. E ele não sabia sustentar. Então, por causa disso, eu acho que nós devemos, primeiro, saber qual é o nosso posicionamento dentro da luta. Eu percebi o meu, que é mais propriamente dentro da arte e do cinema. E depois deixar certas pessoas ocuparem certos lugares. O Mamadou, por exemplo, ocupa um lugar que eu não seria capaz de ocupar hoje em dia. Eu já não consigo estar, mesmo o Carlos e a Neuza, eu não consigo estar a falar em fóruns, nas redes sociais, etc., sobre a questão, porque eu já não consigo estar a tentar explicar sempre a mesma coisa, mas é necessário porque parece mentira, mas há muita gente que não percebe o básico. Então, não quer perceber, se calhar, não é? Não quer perceber. Ainda há pouco, aqui nesta conversa, tivemos uma senhora que estava muito incomodada com o radicalismo e que, entretanto, a determinada altura disse, vou-me embora. Portanto, temos aqui uma oportunidade de ouvir de quem vive isto na pele. E a nossa escolha é, deixa lá, isto está-me incomodado, vou-me embora, pronto, adeus, vocês são os radicais. Grata pelo seu contributo. Eu gostava agora apenas aqui de tornar um bocado mais, se calhar, agora ia dizer claro, e estou a tentar tirar esta palavra do meu vocabulário. Eu quero tentar tornar mais evidente aquilo que eu queria dizer sobre essa questão do posicionamento, sobre o ponto de partida. Não tem que ser, todos sermos ativistas, não tem que ver com isso. A questão é que se eu tenho a possibilidade, por exemplo, de contratar alguém para um projeto que eu estou a desenvolver, eu posso, obviamente, eu hoje em dia, Paula, tenho essa preocupação. Eu vou ver dentro da comunidade negra, dentro desta comunidade de pessoas racializadas, se existe alguém que possa ocupar aquele lugar. E existindo essa pessoa que eu vou buscar. E para mim o exercício do privilégio está nestas coisas
nós às vezes achamos que são pequenas, mas não são. São estas coisas que fazem a diferença, não é? Porque isto da oratória, etc., sim, não é para todos. Isto do ativismo, quer dizer, já temos aqui o Mamadou e já vemos qual é que é o efeito, não é? Portanto, claramente isto não é para todos, não é para todos. Eu percebo que nem todos estejamos também nessa desconstrução que nos permita projetar a nossa voz e depois aguentar as consequências, não é? E nesse aguentar de consequências, Carlos, tens sido cancelado, tu? Conta-nos tudo. Antes de responder concretamente a tua questão, queria só ficar aqui em 2 ou 3 coisas que foram ditas. Dizer que concordo e subscrevo inteiramente aquilo que o Décio estava a dizer, no sentido de, acho que é importante, mais do que pedir que as pessoas falem, acho que é importante pedir que as pessoas ouçam. As pessoas querem muito falar, não é? As pessoas têm muitas coisas para dizer, mas têm um pouco sentido crítico. Então, volta e meia acontecem coisas como aquelas dos amigos do Décio. Porque toda a gente... Há uma coisa interessante que está a acontecer agora, que volta e meia me dá alguma esperança, que é, há uma geração interessada em fazer o bem, com muita boa vontade, muita energia, quer estar do lado certo, quer inevitavelmente posicionar-se do lado certo. E ainda bem que assim é. E eu percebo que assim seja, porque, como eu costumo dizer, já não há tempo para indecisão, porque vem a guilhotina e eles não vão bem perguntar quem é. As pessoas têm que decidir. E se tu tiveres na indecisão, leva tudo. É um bocado como a polícia faz quando chega aos bairros, não é? Não quer ouvir ninguém. Chega e vai tudo a eito. E os tempos estão a avançar e as coisas não estão bem para a indecisão. E, portanto, as pessoas têm que escolher um lado e eu fico feliz por ver que há uma facção jovem que está a escolher o lado certo e quer lá estar. E quer muito fazer parte. Tudo bem. Mas às vezes é preciso também termos a noção de que não vale a pena só estar do lado certo e dizer que se está do lado certo e querer dizer coisas que a partida estejam alinhadas com esse lado certo, não é? É preciso às vezes ouvir. Tu chegas a um sítio, quando tu chegas a uma terra que não conheces, quando digo terra não estou a falar no sentido de viajar, estou de viajar para outro país, estou a dizer mesmo aqui, vais ao Alentejo, chegas a um sítio que não conheces, tu não sabes se aquele restaurante é bom ou não. Vais perguntar ao tipo lá do sítio se o restaurante é bom ou não e vais ouvir o que ele tem para te dizer. E vais confiar no tipo, não é? Porque tu não conheces aquela realidade, não conheces aquela terra. Não sabes se aquele restaurante vende os melhores pratos. Isso é um exemplo básico. É chegares ao sítio e ouvires. Então, porquê que neste caso não se pode fazer o mesmo? Porquê que se tu não chegas a um sítio que não conheces, não assumes, este restaurante é bom. Mas como é que sabes? Não, tem bom aspecto de entrada. Não, ouves. E acho que é importante isto, fazer-se isto, ouvir mais. Tem que se ouvir. Costumo dizer que isto tem que se ouvir. Quando se ouvir, a coisa pode não ir a sítio, mas é meio caminho andado para que aconteça. Porque é assim que acontece o debate, né? Ouvindo, falando e troca de ideias e aprendendo. Outra questão que se falou aqui das escolas. É muito interessante também, porque a escola é definitivamente um sítio... Esta coisa perversa que a Neuza estava a dizer de quando tu vês o problema, identificas o problema e escolhes não fazer nada perante ele. Isto é bastante revelador, né? E a escola faz isto. E quando a forma que a escola arranjou de resolver, ou de tentar resolver, foi dizer, ok, a partir destes miúdos que são problemáticos, nós temos aqui uma solução para eles, que é mandá-los para um sítio que eles vão se sentir melhor. Vamos mandá-los para para o curso, não é? Porque também não estão para se chatear. Em princípio, eles não estão para se chatear. A cabeça deles não dá para mais. Vamos mandá-los para lá, para aquele sítio, não é? E a escola faz isso e faz isso muito bem. Mas outra coisa que é... Eu tenho uma prima que quando me dizia em tempos, quando estava numa escola de secundário, quando estava a fazer o secundário, que não se sentia... Que sentia... Ela veio de Santo Tomé para cá e estava a estudar e dizia que a escola cá de alguma forma fazia sentir a margem, não sendo daquele sítio, e já para não falar dos clássicos macacos, os clássicos preta, os clássicos não sei o quê, vocês lá em África são assim, vocês lá em África também fazem isso, mesmo quando a intenção não é magoar, acaba sempre magoar, não é? Do tipo, vocês lá em África, como vocês lá um pouco. E que ela dizia que não pertencia, de alguma forma não conseguia pertencer àquele sítio. E se tu verbalizares isso e dizeres, eu não me pertenço neste sítio, sabes qual é a solução que te arranjam? Dizem, então vai para a tua terra. Isto é muito interessante, porque isto faz-me pensar assim, que tipo de pais e que tipo de homens, maridos, são estas pessoas? Porque no dia em que alguém chegar, que a mulher chegar e disser, olha, em princípio, tu não trouxeste pão para o jantar, não há pão para o jantar, e o que o gajo vai dizer, então queres acabar? Porque se a solução é sempre uma coisa tão radical como, há aqui um problema, e a forma de resolvermos esse problema é, vai para a tua terra e não me chateis. Então, se a mulher um dia disser assim,
olha, eu não consigo dar-te boleia amanhã, porque tenho coisas para fazer. Tem coisas para fazer. E ele vai dizer, ok, então acabamos, vai-te embora. Vamos acabar. Quer dizer, não se abre espaço para o debate, né? Nós vamos discutir, mas porquê que não podes já levar? Eu vou táxi, ajuda. Não, vamos acabar. Que é a mesma coisa que se faz aqui. Vai para a tua terra. E acho sempre muito interessante esta coisa de sempre que alguém põe o dedo, levanta o dedo, as pessoas dizem sempre, vai para a tua terra. Porque é muito engraçado. Fragilidade branca, não é? O quê? Fragilidade branca. É isso, pá, é isso que é. E desculpa, eu já passo a palavra que é. É isso, a fragilidade. Porque o homem branco é realmente muito frágil. Mas é muito frágil, isso tem muita graça. O homem branco, que agora não se pode. O homem branco é tão frágil que se alguém disser assim, devíamos matar o homem branco, e eles ficam, querem me matar. São tão frágeis são tão frágeis e tão pequeninos, não é? São tão pequeninos e tão literais. É tão engraçado, porque o homem branco escreve tantos livros. Um gajo cresce com os livros todos quase feitos, 90% dos livros são todos feitos por homens brancos, faltam-se de inventar palavras, faltam-se de inventar conceitos, faltam-se de inventar tudo. E alguém diz, devia-se matar o homem branco, citando alguém, a pessoa diz, eles querem me matar. Vai para a tua terra, porque eles querem me matar, porque ele disse que quer me matar. Ele quer muito me matar. Quer dizer, a pessoa que inventou, que gosta de assumir, dizer, eu inventei palavras, eu inventei conceitos, não consegue descodificar esse conceito. Mas o homem branco é frágil, mas é tão frágil, e não é preciso irmos muito longe. Quer dizer, eu tenho amigos meus que basta ver quando estão expostos ao sol, como ficam roxos, se tu debateres de alguma forma não muito agressiva, ficam mais vermelhos. O homem branco é frágil, e nós aceitamos isso. O primeiro passo é aceitar. Nós também cá estamos sempre disponíveis a aceitar. O homem branco é frágil. Portanto, temos que dar algum desconto. Temos que dar algum desconto ao homem branco. Quando o homem branco vai para a televisão... Mais desconto, Carlos? Quer mais desconto? Há quantos tempos nós estamos a descontar, pá? Dá desconto, mas sem nunca pegar a cara à luta. Atenção, não é isso que eu estou a dizer. Mas temos que perceber essa fragilidade destas pessoas tão pequeninas que vão para a televisão esfumada a boca e dizer, mas ele quer matar, mas apontou numa arma. Não, ele disse que ia matar o homem branco, vai-nos matar a todos. Isto é algo de alguém que chega a dar pena. Nós que estamos... E eu digo, eu adoro... As pessoas me perguntam... Eu sendo negro e passando por estas coisas todas, estar aqui e ouvir, e que nem sou das pessoas mais vilipendiadas, e não sou longe disso, sou um privilegiado e sei disso, mas se me perguntarem se tivesse a oportunidade de escolher o outro lado, se eu pudesse escolher, não, porque dá-me gozo isto, dá-me gozo volta e meia olhar para alguém que está tão cheio de si, tem tanto poder, e tem, realmente, e tem, ou acha que tem, e o que tem tanto poder e que acha que pode dominar tudo, fica de tal forma melindrado com uma frase. Está a perceber? Dá-me pena. Eu, no meu cantinho, do meu sótão, poder olhar e dizer assim, eu não queria nunca ser esta pessoa. Eu não quero nunca ser esta pessoa. Está a perceber? Portanto, no meio disto tudo, não respondi a tua questão. Andei aqui um bocado na rotunda, mas eu respondo a tua questão muito diretamente. Se já fui cancelado? Não fui cancelado. Não fui cancelado. Quer dizer, não, dentro deste conceito que agora popularizou-se do cancelamento, que é uma coisa também que eu estou para perceber, mas não fui, mas já tive pessoas dizendo-me como é que eu devo, as coisas que eu devo ou não dizer, eu já tive pessoas dizendo-me isso. Eu tive um tipo que uma vez, quando esta história, um tipo que uma vez, no final de uma atuação, entrou nos camarins, exaltadíssimo, dizendo, exaltadíssimo, o que é que foi isto? O que é que vieste para aqui fazer? São pegajos como tu que o racismo não acaba, que o problema não acaba. Quer dizer, eu tenho aqui na sala brancos e não sei o quê, negros que pagaram para viver espetáculos, as pessoas pagaram para viver espetáculos, não têm que se sentir desconfortáveis, e tu não tens o direito de fazer estas pessoas sentirem-se mais, porque o mundo lá fora já é mau. Uma pessoa vem para uma sala de espetáculo distrair, não tem que levar contigo a dizer que o mundo lá fora é mau. E depois termina dizendo esta frase. Eu tenho o clássico, não? Eu tenho amigos isto, tenho amigo aquilo, não vejo cores. E eu pensei, caramba, se não vês cores, vai ao médico, caramba. Esta questão não é uma questão racial, é uma questão mesmo de médico. Se não vês cores, precisas de ajuda. E eu não estou a gozar. As pessoas quando dizem não vês cores, temos que dizer, tu precisas de ajuda. Porque isto é uma questão patológica já. E pronto, desculpa, é isto só. Obrigada por este momento, interpretação, resposta, tudo ao mesmo tempo.
Eu normalmente costumo dizer, isso explica muita coisa, não é? Porque não me vês, não é? Se não me vês, também não me ouves. Exato. E esse ponto explica aqui muitas questões. Nós já estamos mesmo aqui a resvalar para além do tempo que tínhamos previsto para este webinar, mas eu queria, já que estamos aqui na apresentação deste documentário, que é fundamental que todos nós possamos ver e refletir sobre ele, portanto estará disponível a partir das 21 horas no YouTube do SOS Racismo, mas já que estamos aqui a falar de uma produção audiovisual, eu queria lançar um desafio a todos, não é? Que é tentarem fazer um bocado de ficção e tentarem imaginar como seria a sua própria vida sem racismo, se não vivêssemos num sistema estruturalmente racista. Portanto, negros, como é óbvio, portanto, não há aqui branqueamentos de identidades, todos nós exatamente como somos. Aqui a questão é o que é que acham de mais elementar que vos foi retirado em todo o vosso processo. Neuza, começo por ti. Ai, Paula, é uma pergunta muito difícil. É uma pergunta muito difícil porque eu acho que nós não... Aliás, é uma coisa muito difícil de visualizar, Paula, e eu acho que... aliás, pronto, eu compreendo a tua questão, não é? E compreendo a tentativa da conversa que podíamos trazer para aqui, mas eu acho que, pensando agora aqui e prontamente, sem nunca ter refletido sobre essa questão, eu acho que é muito doloroso. Eu, aliás, colocar nessa posição de tentar pensar como é que poderia ter sido, não é? Mas eu acho que das coisas que o racismo mais me negou, não é? Foi um acesso pleno à educação, não é? O meu percurso escolar foi severamente afetado pelo racismo e por isso é que uma das minhas maiores lutas é exatamente o sistema educacional português. Eu acho que, e também porque eu ainda não estive em muitos sítios, não é? Muitos outros lugares diferentes sem ser a escola. Eu tenho 21 anos e grande parte da minha vida é só a escola, não é? É o local que eu mais conheço, que eu melhor conheço e que o racismo esteve mais presente na minha vida aí. A minha vida escolar foi completamente afetada pelo racismo. Nós deixamos de ir à escola, nós deixamos de sentir motivação pelas aulas, nós deixamos de ter aproveitamento escolar. E isto falando sobre as agressões diretas, as agressões diárias do racismo. E depois aquelas que são do sistema mesmo, aquela que nos nega um acesso pleno a um explicador de matemática, por exemplo. Aquela que nos nega o acesso às outras instituições de apoio para a vida escolar, não é? E aí é que eu acho que, para mim, a idade em que eu tenho agora e também o percurso que eu tenho, eu acho que o racismo, se eu se eu não fosse um corpo racializado no meio desta dinâmica social, se eu não fosse um corpo racializado, eu tenho a certeza absoluta que o meu percurso académico teria sido completamente diferente. E quem me conhece pessoalmente, e outras pessoas dos Levantados do Chão ou do Núcleo de Estudantes Africanos, quem me conhece pessoalmente sabe e sabe que a escola, para mim, foi o sítio mais traumático, foi e segue sendo o sítio mais traumático e o sítio que eu acho que a mudança teria sido, aliás, que a mudança deve partir daí, e que seria, aliás, nesta altura seria a minha linha de atuação, aliás, aquela que eu consideraria a linha de atuação maior neste momento, seria na educação. Mas, Paulo, é muito doloroso nós termos que, se calhar, refletir sobre isso, refletir sobre como é que teria sido, porque é muito doloroso conviver com uma realidade racista. Grata, Neuza. Eu queria trazer aqui também para a conversa os comentários que o Bruno, da Letras Nómadas, partilhou connosco em relação àquilo que nos é retirado. Está aqui: o difícil em ser cigana é todos os dias ter que provar que sou diferente da representação negativa que fazem dos ciganos. E esta representação está inclusivamente no dicionário, está refletida no dicionário de língua portuguesa. Portanto, é doloroso, conforme a Neuza estava a dizer, mas eu acho que é um exercício que nós também
que pelo menos para mim é útil na minha realidade, foi útil, porque eu percebi que me estava a retirar de uma série de possibilidades por causa dessa realidade. E a partir do momento em que eu me confrontei com isso, eu passei a escolher outras coisas. Por isso eu acho que é doloroso, sim, tens toda a razão. Dói sempre e continuará a doer, porque são muitas marcas, mas para mim, na minha história, tem sido fundamental fazer esse exercício. Do que é que eu posso fazer, as minhas capacidades, retiradas daquela equação toda do não podes isto, não podes aquilo, não podes isto, não podes aquilo. Agora, eu não sei quem quer tomar a palavra, agora se já tiveram a possibilidade de refletir sobre esta questão do que é que ficou, não é? Carlos, tiraste o som? Não, estou com som. A questão é como é que seriam as nossas vidas se não houvesse racismo? Sim, o que é que tu identificas como o que é que te retiraram de mais elementar, porque eu sei que é uma ficção, é uma fantasia tremenda tentar fazer esse exercício. Sim, claro. Mas nesta tua construção enquanto homem negro, não é? Sim. Que passou e passa por uma série de desafios só Sim. decorrentes do facto de ser negro, o que é que tu achas que isso te retirou de forma mais estrutural? É uma questão interessante, mas a questão é, antes de mais, fazer aqui um ponto que é, mesmo quando achas que não te retira nada, porque normalmente a ideia de que se nunca te disseram para tu ir para a tua terra, ou se nunca apanhaste uns jogos que vetaram a tua entrada lá em casa durante os primeiros 4 anos da relação, tu às vezes dizes, ou porque estudaste e acabaste a faculdade e arranjaste logo um emprego até numa consultora, tu tens tendência para dizer, eu nunca sofri de racismo, como tudo bem. Né? E os teus amigos brancos vão dizer isso, tu vais ser o gajo que as pessoas vão usar como exemplo, dizer, tudo bem, está certo, mas eu tenho um amigo meu, que é o Josemar, volta também é sempre um Josemar, não é um gajo de Leiria ou adérito, é sempre um Josemar, que foi da minha turma na faculdade, acabou não sei quem, o gajo nunca passou por isso. Mas a verdade é que, mesmo quando, isto só para fazer este parênteses, mesmo quando tu não tens estas coisas tão presentes, de forma tão agressivas, como há essa ideia, acontece contigo. É tão subtil, ou então tu já estás tão encadeado na coisa que nem te apercebes. Agora, respondendo à minha questão, imagina, eu vim para Portugal pela primeira vez, tinha 9 anos, e eu lembro-me eu já contei esta história várias vezes, mas o meu percurso a minha história acontece muito simples. Eu vim para Portugal pela primeira vez, tinha 9 anos, uma vez num supermercado, toquei num pacote de chocolate, coloquei no sítio e veio mamãe e disse, Filipe, não toques naquilo porque o preto tocou. Na altura ninguém me disse que isto era uma demonstração de racismo. Ninguém me disse. Os meus avós disseram-me, deixa-te a isto não é nada, uma coisa assim. Voltei para São Tomé. Vim novamente para Portugal, em definitivo, com 14, 15 anos. Fui estudar para uma escola, eu vim a meio do segundo período e a minha mãe tentou várias escolas, algumas não deixaram, houve uma inclusive que disse, já temos muitos pretos, tente na Dom João V, na da Maia, que eles são capazes de aceitar. Na altura ninguém me informou sobre estas coisas, eu achava, isto é uma coisa normal, eu estou num país, não é assim que se trata daqui as coisas, não é? Até porque do sítio onde eu venho, lá sim não vemos cores, até porque é só tudo verde, em São Tomé. Então não há disso. E então, fui estudar para uma escola em Queluz, em que, e só muito, muito recentemente é que eu dei para mim a refletir nisto. Eu era o único gajo negro da escola que conseguia comprar uma coisa na cantina. Juro. Eu era o único gajo negro da escola que conseguia ir à cantina e comprar coisas. E todas as outras pessoas eram brancas, que as compravam, e os miúdos negros, quando queriam comer, distraíam a cantina, distraíam a cantina e um deles ia lá tirar. E o facto de eu ser o gajo que comprava coisas na cantina, eles catalogaram-me como sendo branco. Tipo, o gajo novo, um dos brancos, o gajo novo. Tipo, isto aconteceu aqui, estás a perceber? E só recentemente é que eu tive a noção do, o quão disparece este sítio. Tipo, isto não é uma coisa longínqua, tipo, isto aconteceu. E eu até me lembro de um gajo me pedir, havia aquela coisa tipo, dá lá um bocado, dá lá um eggs, e um gajo me pediu um bocado daquilo que eu estava a comer, e eu disse-lhe, porque eu fui educado assim, disse, não te vou dar isto, porque eu comprei, mas tu podes ir lá escolher e eu pago-te. E ele foi, não sei o quê, e depois acabaram-se os amigos todos, a dizer assim, o puto novo pagou-me isto, E depois foi fixe, porque houve um gajo que se meteu comigo, depois ele deu um encher de porrada ao puto, e eu pensei, foda-se, nunca me deu tanto jeito de pagar uma tosta a um gajo, porque foi fixe, isso ajudou-me mais tarde. Mas, estás a perceber, ou seja, isto
mostra bem. E eles achavam todos que eu vivia numa vivenda, que eu era não sei o quê. Porque isto é a ideia que tu tens do gajo que tem dinheiro, do gajo que é branco, do branco que tem dinheiro, do branco que pode, não é? Porque há muito esta coisa. Como há ideias de que os brancos são isto, se tu tens isto, tu és isto. Porque está catalogado para estas pessoas, estás a ver? E dizem isto aos miúdos desde muito cedo. Estás a ver? Tipo, isto é doentio, isto é perverso. Eu nunca tive essa noção. Portanto, acabei aquela escola, não sei o quê. Depois, mudei de escola, tive uma professora de literatura portuguesa que chateou-se comigo e disse que eu precisava de 500 exames de português para poder ter uma boa nota de português, porque eu vim da África, eu escrevo como falo, e como não sei falar, nunca vou saber escrever. Então, chateei-me com essa pessoa, mudei de escola, mas imagina, isto tudo está-me a acontecer sem que eu nunca pense, estou a ser vítima de racismo. Não, eu estou a ser vítima de pessoas mal dispostas. Estás a perceber? Ou seja, o meu trajeto está a ser feito assim. E em casa, digo à minha mãe, ela diz, isto é mesmo assim. Isto é mesmo assim, aguenta. O meu tio dizia-me, tu, para teres um 15, tens de estudar para ter 20. Por isso é que eu só tive 10, porque eu estava para ter 15. Não tive 10, mas tinha 12 ou 13. Mas, portanto, mudo de escola, faço o 12º ano, vou para a universidade. Escolho um curso de ciência política. Estou na universidade, chego um dia atrasado, há uma professora que me diz, aliás, chego mais que um dia atrasado, porque era no tempo de passo de escolha, os gajos cortaram com os barcos, então tipo, só havia um barco às 11 da manhã, o outro ao meio tal, chegava à escola, não ia chegar à escola, eu estava não ia chegar à escola ao meio-dia, então chegava sempre um bocado mais tarde. Um dia a pessoa veio a sua visita e disse, você está sempre a chegar atrasado, para quê? Para que está sempre a chegar atrasado? Tipo, se não quer este curso, não venha. Não é? E eu assim, está bem, pronto, eu não tenho culpa, é do aquela. Então, olha, faça alguma coisa da sua vida. Aliás, eu não percebo para que é que você está a estudar ciência política. Já olhou bem para a Assembleia. Não há deputados negros. Qual é que é a sua ambição com isto? Disse isto numa turma. Não é? Aliás, tem muita graça porque disse uma vez numa entrevista, os professores todos mandaram um e-mail a perguntar quem é que foi? Eu vi nessa entrevista nos Invisíveis, não foi? Exato. Portanto, ou seja, o meu trajeto foi sendo feito sempre assim e eu sei nunca eu dizer estou a ser vítima de racismo. Para mim, são sempre pessoas mal dispostas. Estás a perceber? A primeira vez que eu pensei, isto é racismo, a primeira vez que eu interiorizei a questão racial foi, efetivamente, quando comecei a namorar e tive aquele desgosto de, isto sempre acontece também, não é só nos filmes do Mandela, há uns pais que não querem. E aí, isso sim foi das coisas que me incomodou e que me tirou anos de vida, no sentido em que, a dada altura naquela relação, eu pensava mais nos pais dela do que nela. Eu deitava-me a pensar nos pais dela do que dela. Eu já dava por mim a pensar que prendas é que eu posso oferecer a esta miúda que eu gosto muito para que os pais olhem para aquela prenda e digam este gajo é digno. Estás a ver? Isto foi uma coisa que me acompanhou. Que consumiu, não é? Que te consumiu. Sim. E no momento eu pensei, isto é assim, não é? Isto quando o gajo vê nos filmes é muito giro, porque tu vais ao cinema ver filmes raciais, com uma sala toda repleta de brancos, tu sentes uma comoção, não é? Sentes uma comoção, eles até ficam tensos ali, olha, tu sais da sala, olham para ti e pensam, tu sofres, não é? Mas depois sais da sala e aquilo, ponto, não é? E as pessoas têm que perceber, por isso eu digo, é um bocado difícil para mim fazer esse exercício, porque... Mas acabaste de o fazer, Carlos. Mas não consigo, mas pronto, não conseguia bem imaginar como é que as coisas teriam sido de outra forma. Mas só para dizer isto e concluindo que as pessoas têm que perceber uma coisa e pegando também naquilo que o Décio começou por dizer no início, citando aquilo que o Soares disse no documentário, que é pertinente verem, que é a questão do sangue dos nossos irmãos não é trendy. Eu complementava esta frase com o racismo não se resolve com a comoção em part-time. Esta questão da comoção em part-time, que é acontecer. Eu costumo dizer que infelizmente, se calhar para um dia temos esta coisa solucionada, tem que morrer muito mais negros. Porque, se reparar, nós vamos convertendo cada 5 brancos a cada uma morte. Agora faz as contas disso. Quantos nós temos que morrer para termos os todos, não é? Tipo, morre um negro nos Estados Unidos, conseguimos converter 5. Sai à rua 20 mil, mas desses 20 mil, uns quantos foram lá por quanto? E 5 estão convertidos, estão do nosso lado. Mandam-nos mensagens, dizem, olha, estou convosco e estão connosco na luta. Morre mais um, sai mais 20 mil, convertemos mais 5. Caramba! Quer dizer, quando nós tivemos os bancos todos a dizer realmente isso racismo foi chato, sobram 2 pessoas negras em Portugal, no mundo só, não é? Sobram 2 pessoas negras e ponto. Mas pelo menos os bancos já perceberam. Mas nós é que não estamos cá para contar a história, porque morremos todos.
Porque eles só reagem quando acontecem coisas más. Portanto, só para dizer isto e concluir, as pessoas têm que interiorizar. O racismo não se resolve com a comoção em part-time. Ponto. Grata, Carlos, pelo teu contributo. Temos mesmo de acelerar aqui. Edi e Décio, peço-vos que acrescentem também aquilo que entenderem em relação a isto que estamos aqui a apontar. O que é que vos retirou de mais substancial? Eu diretamente acho que nunca me retirou nada, porque eu desde muito cedo me preparei para ser quem sou. Acho que sou uma pessoa mais trancada, com pessoas caucasianas, tenho mesmo aquela cara fechada, tipo o pai cabo-verdiano e sou angolano. Acaba por ser uma defesa estúpida que peco com os meus amigos brancos, porque sou muito defensivo, sou muito daquelas pessoas que está a dormir e fica à espera de uma mensagem do Mamadou a dizer: Brada, é hoje, baza, vamos fazer a nossa história. Estás a ver? Então, fora esse lado defensivo que eu tenho com os caucasianos, acho que sempre consegui me estabilizar e não pensar nessa cena de e se não houvesse. Eu nasci e acabei amizades por causa do filme 12 anos de escravos, por perguntas estúpidas. Deixa lá isso é um filme. Estás a ver? E então sou mesmo uma pessoa muito, muito exageradamente defensiva. E exagerada só... Então é só isso. Tirando essa defensiva, quem sabe não seria defensivo se não houvesse esse racismo. E estou muito à espera da mensagem do Mamadou para irmos a Sintra. Décio, queres aqui acrescentar, por favor? Em relação a como é que a minha vida seria se não existisse o racismo, acho que eu não sei porque, e também muito dificilmente conseguiria achar uma resposta, porque, independentemente, aliás, para além do racismo, nós temos várias outras formas de opressão, e hoje em dia uma muito presente é a opressão de classe, que está muito associada ao racismo da equação. Temos essa questão, e depois, eu sou um jovem, eu sou homem, eu sou privilegiado como homem, há muita coisa aí que me dificultariam chegar a uma conclusão. Agora, uma coisa que eu tenho a certeza que eu perdi por causa do racismo, não fui sou eu, mas tu também perdeste e perdemos todos nós, é tempo. Porque nós gastamos muito tempo com racismo. Nesse momento nós estamos aqui, eu sei que o Mamadou tem filho, não sei se tu tens, mas podia estar agora a brincar com a... Mas não, está aqui. Nem tenho tempo para fazer filhos, já viste? Pronto, eles estão aqui nessa conversa. Mas para ver, pronto, nós estamos aqui e não é só isso, nós passamos anos e anos das nossas vidas a pesquisarmos sobre o assunto e é tempo que nós estamos a gastar e não estamos a conseguir dedicar a outras coisas que também são muito relevantes. Muito rapidamente, eu sei que se nós não gastarmos tempo a sabermos mais sobre o racismo, nós não vamos estar capacitados para sairmos minimamente da situação de opressão, não é? Eu sei que, por exemplo, uma das coisas na qual eu mais me foco hoje em dia é principalmente aquilo que estavas a dizer, por acaso, Paula, dedicar todas, ou seja, a minha prioridade para onde o meu dinheiro vai e para onde o meu esforço vai é sempre dentro da comunidade. E se nós não gastarmos tempo, porque eu tenho essa discussão imensas vezes com amigos meus, que eles não conseguem perceber até hoje, se nós não gastarmos tempo a pesquisar e aprender por que nós temos que priorizar os nossos, né? Nós vamos continuar a ser o povo, independentemente da parte do mundo em que tivemos, o povo que menos consegue gerar economia dentro da sua comunidade. E pronto, aquilo que eu estava a dizer, a questão da opressão de classe é uma realidade. Se nós não formos capacitados de termos dinheiro, nós não vamos ser
também capacitados e estamos bem posicionados a nível sociocultural. Grata, Dércio. Eu vou passar para o Mamadou, mas antes, Mamadou, só queria trazer aqui um comentário da Luísa Semedo, porque ela traz uma dimensão, eu vejo-me completamente nisto que a Luísa descreveu, é retirar a autoestima a vários níveis. O racismo interiorizado é um dos mais pérfidos efeitos do racismo. Tem um grande custo mental e vivencial reconstruir a confiança em si, deixar de acreditar que se é feio, mau, estúpido, e acreditar que se é humano, que se tem direitos, que se é igual. Isto é um pequeno resumo de muitas coisas que eu vivi. Passo a bola para ti, Mamadou. Muito grata a todos por estas reflexões fantásticas e também por estas partilhas de dor, não é? É assim que nós transformamos em amor. Só me resta agradecer-vos muito, muito, mas antes de passar aos agradecimentos, queria só chamar a atenção que o SOS está a participar neste momento numa live que está a acontecer no Facebook da coletiva sobre o tema Os Feminismos a Caminho do 8 de Março, onde o SOS está representado pela Rebeca Gomes. Isto é uma prova de que nós privilegiamos todas as frentes de luta, porque não há liberdade parcial, não é? Há um tipo que é celebrado por aqueles que o Carlos estava a falar há pouco, o Vítor Solskjaer, que é um dos abolicionistas. Ele dizia que a liberdade individual é uma parcela da liberdade coletiva. Não se pode aceitar uma sem comprometer a outra, não é? E é exatamente isso. Não haverá liberdade nunca enquanto houver uma parcela de uma humanidade que esteja em sofrimento ou em opressão. E eu quero agradecer publicamente, já o fiz uma vez, ao Edi, ao Dércio, a Bantuman, por essa colaboração, porque, como eu digo sempre, nós não somos donos de nada, não é? O SOS não é dono da luta. Nós queremos que tudo aquilo que nós consigamos fazer que seja um instrumento que possa ser partilhável e usado por todas e todos que queiram combater o racismo. E por isso quero mesmo publicamente agradecer a disponibilidade que eles tiveram para fazer, porque eu fui muito chato com eles durante o processo, bastante chato, mas o produto está absolutamente bonito e é para ser usado por toda a gente, por quem quiser ajudar a aumentar o nível de capacitação, da argumentação, da confrontação relativamente à questão racial. Acho que é um produto que nos orgulha a todos nós e a todas nós participamos nisso. Agradecer também às pessoas que aceitaram o repto para participar no próprio documentário. Agradecer também àqueles que nos financiaram, que nos apoiaram, entidades públicas, nomeadamente a Câmara Municipal de Lisboa, e dizer que quero, sobretudo, fazer 2 comentários muito curtinhos, que eu gostei muito, que eu retirei aqui da vossa fala. O Dércio falava de que nós perdemos muito, muito tempo, mas nós vamos precisar de perder muito tempo para ganhar muita vida. Porque é disso que se trata. Se não perdermos tempo, não ganharemos a nossa vida. E esse é o nosso compromisso. Enquanto for possível, teremos que gastar o tempo que for possível para ganhar mais vida. E para isso, teremos que contar com toda a gente para que não aconteça o que o Carlos tem dito, não é? Que é essa comoção coletiva temporária, não é? Uma espécie de campismo. A gente acampa aqui e depois vai-se embora. Portanto, é isso. E como nós não temos lugar para desespero, e quero agradecer a Paula por ter aceito e ter conduzido de uma forma tão profissional e maravilhosa esse debate. Agradecer ao Edi, ao Dércio e à Neuza, e mandar um abraço a Guiomar, que podia ter estado aqui, mas teve um imprevisto, e dizer que nós estamos em luta, estamos na luta, e a luta continua. E obrigado a todos e a todas. Obrigado. Gratidão a todos. Obrigado. Obrigada. Foi um prazer, malta. Em vez de nós dizermos que as pessoas podem ser quem são,
nós dizemos que elas têm que mudar quem são para se poderem integrar. A luta antirracista não era necessária se não houvesse algo para exigir daquilo que nos foi roubado e que nos é roubado constantemente. A luta antirracista é necessária porque nós temos voz e exigimos ter voz nos lugares de poder. Que nos acham que somos indesejados e que não somos capazes, somos selvagens.